Olá, tudo bem? Eu sou o Creteu e hoje eu estou com uma atividade aqui um pouquinho diferente. Qual é essa atividade? Eu dou algumas aulas particulares, né? E aqui eu gravei hoje uma aula particular e eu achei que ficou interessante tudo, para dar uma ideia para você como é que são essas aulas particulares, né? E aí essa aula foi para o Natan e para o João Vitor e eles permitiram que eu publicasse essa aula. Porque normalmente nas aulas particulares eu gravo, mas disponibilizo o vídeo exclusivamente para o aluno, para ele não ter que passar algum tipo de vergonha ou alguma coisa desse tipo em público. Então, para ele poder fazer as perguntas e ficar à vontade. E o professor também, numa aula, você vai ver que, diferente de outros vídeos aqui, eu falo palavrão, eu brinco, para que a coisa fique bacana, divertida, num ritmo de humor, né? E nessa aula aí tem uma porção de palavrões e tudo. Mas o Natan e o João Vitor permitiram que eu publicasse. Então, essa aula vai tratar, ou tratou, né? Você não viu ainda, mas a aula já foi gravada antes. Mas ela tratou sobre dois desafios, né? Um desafio de dar boot sem usar um bootloader convencional e o desafio de dar boot num disco virtual. A gente não vai cumprir os desafios todos, mas eu vou dar a base do que é preciso para isso, como fiz na aula, né? Então eu resolvi, com a permissão do Natan e do João Vitor, a quem obviamente agradeço imenso, né? Para poder mostrar para você como é que é descontraído, como é que é uma aula particular aqui comigo, tá certo? Eu espero que você curta, que se divirta como a gente se divertiu. E quem sabe, se você tiver interesse, entre em contato comigo, @Creteu no Telegram, ou creteu@gmail.com, ou mesmo aqui pela plataforma do YouTube ou do Odyssey, enfim, onde o vídeo é publicado. Tá certo? Boa diversão, boa aula para todo mundo e desculpa os palavrões aí. Até mais. Muito bem, estamos aqui para o segundo desafio. E eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz no primeiro, né? Então, boot com disco virtual. Então, vamos fazer a mesma coisa que a gente fez no primeiro. Que caralhos é disco virtual? O que é um disco virtual? João Vitor, na vez começamos com o É. Natan, né? Natan, botei você na fogueira, agora vou botar o João Vitor na fogueira, né? Então vamos lá, João Vitor. Sua vez de dizer para mim, de maneira simplificada, objetiva, que é um disco virtual. Ok. É um disco não físico. Ele não é um hardware. Ele não tá na vida real. Ele é um disco digital. Essa é a minha explicação. Tá faltando algo e eu não sei se Não, eu qual não que vou é. dizer que ele esteja É, errado, não sim, não. está. Errado não tô, mas Mas eu acho que a gente pode está melhorar. Claro que a gente vai contar com a colaboração do sim. Natan para melhorar Com a certeza. definição. Manda aí, para de comer. Na aula não é hora de comer. Hum, perdão. É, Eu falei que eu estou inspirado hoje. Vai Relaxa. lá. hum, eu iria falar algo bem parecido, na Não, não verdade. me Eu não sei. interessa o que você ia falar, cara. Colabora, Não, cara. Vamos ser objetivo. Vamos tá ser bom, objetivo. tá bom, Vai tá bom. lá. Hum, Melhora a definição do João Vitor. Essa é a ideia. tá. O disco virtual, eu não sei. Nossa, eu não sei como melhorar a definição do João Vitor. Ah, Hum, é um, é um disco que é rodado por um software. Hum, ele é criado a partir de um disco físico? É, ele não é a partir, né? Ele está lá. Vamos, vamos melhorar. Vou ajudar. Um disco virtual é um hardware? Não, não. É um não. software? Sim. Sim. Não, onde é que um disco virtual é software? É que você tinha falado que isso não é hardware, é software. Aí eu fiquei Não, não confuso. é verdade. Não é verdade. Uma planilha que você faz é um hardware? Ah, então tá mais pra um arquivo? Ah, tá mais para, não. Ah, É um arquivo. é um arquivo.
Um disco Entendi. virtual é um arquivo que tem características Ah, especiais de uns e zeros, porque tudo é 1 e 0, né? Sim. Mas sim. um disco virtual é um arquivo. Ele é a imagem e semelhança de um disco real. Então, imagine um disco real. E o disco real, ele tem lá as partes, se for um HD, ele vai ter lá as partes mecânicas, tudo para poder ter um monte de um zero. Certo? Um disco Aham. SD tem lá as partes eletrônicas, lá para poder ter um monte de um e zero. Aí a gente tem a abstração das partições, a gente tem a abstração dos sistemas de arquivos, e aí a gente consegue gravar uns e zeros e depois poder recuperar por nome e coisa desse tipo, que é o que a gente chama de arquivo. Porque arquivo não existe. Não existe arquivo. Só Arquivo é existe, um conceito abstrato. é um conceito abstrato. Né? Só existe uns e zeros. Mas já que a gente entende o que é um arquivo, um conjunto de uns e zeros, que está lá bem organizadinho, tem um formato, um padrão, um jeitão, e para a gente poder gravar e recuperar isso, ele está gravado num disco sobre o qual nós criamos um sistema de arquivos, formatamos, né, para poder toda uma inteligência de um módulo que conhece esse sistema de arquivos conseguir encontrar o arquivo desde que a gente passe o nome do arquivo. Mas, se a gente tem um programa que consegue ler o conteúdo de um arquivo, a gente pode preparar esse arquivo para ele ter o mesmo conjunto de uns e zeros que estaria gravado num disco real. Então, um disco virtual é um arquivo que contém o conteúdo que teria num disco real. E, portanto, tem Sim. lá um monte de uns e zeros e ele tem partição, pode ter partição, porque nem todo disco não é obrigatório ter partição, mas pode ter partição. As partições podem ter sido formatadas por um sistema de arquivos e tudo mais. Tá certo? Ele é uma imagem, como a gente fala. O que é uma imagem? Não no sentido dessa figurinha que está aí do boot, um desenho. Não. Uma imagem nesse contexto é eu ter um arquivo que reproduz exatamente os uns e zeros de um dispositivo. Quer ver? Vamos fazer uma Entendi. imagem. Eu vou fazer uma imagem da partição, de uma partição do seu disco. Beleza? Tá bom. Olha só. LSPLK tem aí. Você tem várias partições, certo? Eu vou Sim. escolher a partição SDB1, porque tem um tamanho não muito grande de 100 megas, ok? Olha o que eu vou Uhum. fazer. TD, que é o programa que eu vou usar para fazer o dump do disco, o despejo do disco. Eu vou, então, nesse programa vai fazer o quê? Ele vai solicitar ao kernel para ler aquele dispositivo byte a byte, setor a setor, melhor dizendo, né? Setor a setor, e pegando os conjuntos de uns e zeros lá. Então, ó, in file, arquivo de entrada, igual a barra dev, barra stb1, essa é a partição, ok? Arquivo de Certo. saída, OF, igual a parte, estou chamando de parte, tá certo? Vou chamar ainda parte.img, somente para eu me lembrar depois que é uma imagem, por isso eu pus esse img, ok? Uhum. Enter. Tá lá. Acabei de criar um arquivo de 100 mega, na verdade 100 mega IB, né? Porque cada mega é 1024 K e não 1000, né? Por isso que dá 105 mega das antigas e 100, exatamente 100, que é exatamente o tamanho da partição, certo? Sim. Então, olha só, ls menos lrth, tá lá, ó, parte com 100 mega. Eu acabei de fazer a imagem da sua primeira partição. Beleza? Aham. E olha que maluco, hein? Olha que maluco. Ah, em vez de barra dev sda1, parte.img e vou montar no barra mnt. Olha só o barra, vou fazer um find barra mnt. Tem a mesma coisa, tá vendo? Sim.
Então, o que eu fiz? Uma cópia cuspida e escarrada, ou esculpida em Carrara, que corresponde àquela partição. E depois eu monto. Eu posso montar. O programa Mount dá conta de montar. O que é montar? Montar é pegar a inteligência do sistema de arquivos que o kernel conhece, aquele sistema de arquivos, indicar para ele um dispositivo real ou virtual que tem o conjunto de uns e zeros daquele sistema de arquivos. Feito isso, eu consigo montar e ter acesso a cada um dos arquivos que está lá. Ok? Professor, então é um backup? É claro Pode que é um servir de backup. backup também? Com certeza, João Vitor. Um backup. Então, ó, é que lembra que eu tenho aquele problema de eu ter feito uma partição muito grande pro Debian e eu queria diminuir ela? Uhum. Então eu posso tentar, tipo, fazer. Ai, qual é o nome que você falou? Fazer uma imagem do meu disco Ou e aí um tentar dump, diminuir essa que partição. é Um dump. despejo, né, em Sim, inglês. o DD, lendário. Isso. E aí, se alguma coisa, tipo, porque quando você faz uma partição, Uhum. ele não escreve os dados em ordem, né? Em 1 e Ele. 0. Quem é E- ele? O Evita kernel. o ele, né? Quando Ok. você Mas, formata uma partição, né? A gente tem uma área de controle, uma área de dados, e isso fica. Veja, isso é o real, né? Isso é o concreto dos uns e zeros. Não é a abstração, né? A leitura disso é que é a abstração. sim. Então, olha só. Vamos supor que nessa partição, essa partição tivesse sido formatada, tivessem criado um sistema de arquivos nela, que eu nunca ouvi falar. Não conheço. Que o GNU Ok. não tem no kernel, o kernel Linux não tem a compreensão, não tem o módulo que entende esse sistema de arquivos. Tudo bem? Ainda Ok. assim eu teria feito um backup. Porque eu backupei uns e zeros, setor por setor. Então eu consigo fazer o backup de uma partição que tem um sistema de arquivos que o meu sistema não conhece. Não sabe como é que as informações são gravadas lá, mas não importa. Porque Mas tá salvo as informações. estão salvas. Se eu não tenho no meu sistema o módulo que dá conta de entender aquele sistema de arquivos, eu não vou conseguir montar, eu não vou conseguir encaixar na estrutura de diretórios para poder ter acesso a cada um dos arquivos e tudo mais. Mas eu consigo fazer sem nenhum problema o backup. Beleza? Beleza. Tá claro isso? Sim. Então a gente poderia dizer que o arquivo part.img é uma partição virtual. Ok? Ok. Legal. Agora vamos desmontar isso aqui, que não precisa estar montado. Vamos apagar isso aqui. Apaga ou você quer deixar de backup aí? Pode pagar. Então vamos apagar. Apaguei. Muito bem. O que é que tem num disco? Informações? Não. Isso é muito abstrato. Ok. Níveis Uns e abaixo. zeros. Isso, perfeito. O que tem? Isso, uns e zeros. Uns e zeros. Ah, tá. Pode ter só um? Não. Ah, pode. Pode ter só zero? Pode. DD IF igual a barra dev barra zero, porque num GNU tem um dispositivo chamado barra dev barra zero que devolve zero. Ah, sim, eu lembro. Você já usou essa Pois é. ferramenta. OF igual a disco.img. Só que agora eu vou fazer o seguinte, eu não quero um único zero. Eu quero um monte de zero. Eu vou copiar PS, quer dizer block size, tamanho do bloco. Eu vou copiar 100 mega, certo? E vou de 100 em 100, vou fazer 10. Quanto dá isso? Dá 10 mil?
MB que teria tipo 10 100 GB. vezes 10, 10 GB. zero real. 100 Ah, vezes porra, 10 dá é 1000. 10.000. Então vou dar Enter. Eu adicionei um zero. Então vai fazer um disco de 1 GB. Vou fazer um arquivo. Tá lá, ó. 1 gigabyte certinho, tá vendo? Gigabyte só de zero. Só de zero. Ó, ls-lrth, olha lá. Um arquivo. E o que é que tem nesse arquivo? Se eu olhar com. Se eu quiser olhar, por exemplo, com o xdump, disco, ele na verdade só me mostra zero, porque ele diz, ó, eu encontrei aí zero na primeira linha, né? Os primeiros bytes foram zero, depois aí na última linha tinha esse negócio aí, não sei nem por quê. Porque o xdump, quando repete o conteúdo dos bytes, ele põe um asterisco, entendeu? Por Entendi. padrão. Certo? Sim. Certo. Beleza? Beleza. Então, se eu olhar aqui não com xdump, mas com ai, Curtiu? ah, O que é esse primeiro bloco mesmo de byte? aqui No... indica uma numeração do byte e aqui o valor do byte. Então, isso aqui é como se eu tivesse feito primeira linha. Aí eu vou. Ah, entendi. Primeira linha. É, porque eu lembro dos blocos, que são 8 blocos, que dá 256 no total. A cada 2 dígitos desse 00 aqui, é um byte. Escrito, que vai de 0 a 255, escrito em hexadecimal. E, portanto, é 1 byte, 8 bits, que vai de 0 a 255. Tá? Então, aqui, 1 byte, 2 bytes, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Tem 16. Ok? Sim. Aí na segunda linha, mais 16, na segunda linha, assim por diante. Assim Sim. mostra o xdump. Como repetiu tudo, ele botou um asterisco ali. É o asterisco. Tá? O outro programinha que eu uso, eu acho que é o... Esqueci o nome do programinha que eu uso, cara. Ai, meu Deus. apt search x. Tem o xdump e tem o x... Não. XXD, e vamos lá, disco, só que eu vou dar um pipeless, né? O XXD, ele vai mostrando os zeros e não faz esse papo de repetido. Então, olha só, aparece essa primeira linha aí, que quer dizer o quê? Olha, o byte 0 tem 0, o byte 1 tem 0, 2, até o 15. Aí depois vem o 16, que em hexadecimal é 10, entendeu? Em vez de numerar cada byte, ele foi numerando só a cada 16. Entendeu? Sim. E aí, olha só. A gente não mandou botar um monte de zero? Sim, só tem zero. Vou tirar o pipeless aí. Você vai ver na tela, tem mega de zeros. Tudo zero. Como não poderia ser diferente, né? Mandei gravar tudo zero, gravou tudo zero. Ok? Ok. Então, este arquivo não está igual a um disco? O que é que tem no disco? Zero. 1 e 0, não é? Zero. Sim. E, tudo bem, é 1 e 0, mas pode ser tudo zero. Não pode? Sim. Pode, é um disco válido. Não, um disco vazio. Só de 1 e 0. Olha só. Vai até que número aí? Conta rápido aí. Quanto é que dá 1 GB em hexadecimal ali na esquerda? Conta rápido. Nossa. Professor, qual é o limite? Limite do Se quê? chegar limite desse, porque o primeiro bloco conta a linha. Qual é o tamanho de um arquivo que Bom, aí no vai até a última XXD você linha? está vendo que ele tem uma quantidade limitada Sim, é, Eu não sei o que de acontece se o linhas. arquivo for maior, né? É. Mas ele Sim, vai então, conseguir ir sim. aí até FF, né? É, O que dá sim. quanto? Dá
É a só a a cada quantidade. 2 multiplicar por 256. Tem meia dúzia aí, não tem? Sim, deixa eu ver. 3, 6. Não, acho que são 7. São 7? 3, são 7. Se tirar esse zero aqui, não. Dá 256 ao cubo vezes 16, se são 7. É que eu achei que fossem 6, né? 2, 4. É que tá indo muito rápido, mas pela conta aqui. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Acho que são 8. Oi? É porque tem esse zero, mas o zero tá igual. Não, tá igual porque é sempre o primeiro é o zero, né? Ah, A cada 16, entendeu? É como você contar de 10 em 10. 10, 20, 30, 40, 50. O último número sempre é zero. entendi. Ah, entendi. Se ele não muda, ele não adiciona mais opções, né? Eu não sei se ele vai crescer aí, nem vou esperar isso tudo. É. Tá? Mas tem aí um bocado de zero. Então vamos cancelar isso aqui, que até demora para cancelar, porque demora para aparecer na tela, né? Porque ainda mais aqui que a Nossa, gente coisa pra está caramba. Sim. com uma conexão remota e tudo mais. Eu já dei uns Ctrl C e A provavelmente gente tá já esperando. parou, mas continua indo para a tela e vindo para cá todo o resto, né? E aí a gente vai ver até quando que vai isso, quantas horas vai demorar isso. Nossa. Ah, tá demorando mesmo, né? 100 mega para jogar na tela. Na verdade, esse 100 mega acaba ficando mais, né? Porque você vê, para poder mostrar o 100 mega, ele escreveu o número de cada linha, escreveu 2 pontos, escreveu um espaço entre cada 4 dígitos e depois escreveu mais uns espaços, depois escreveu vários pontinhos ali, né? 16 pontinhos, né? Porque o pontinho é a representação do zero ou de algo desconhecido, aí nesse caso, de cada um desses bytes, né? Então, Sim. são 100 mega mais do que isso. Então, tá baixando um bocado de coisa aí até acabar, né? E tá tudo vindo para Esse, cá, né? esse aplicativo é o Hexdump, né? Não, esse é o XXD. Ah, XXD. Se usar o XXD num arquivo de texto puro, vai aparecer o texto no lugar dos pontos. Exatamente. A Aqui. representação daquele byte Vai dar no uma. formato ASCII. ASCII. Ok. E ó, tome 100 mega aí. E eu não consigo parar, então eu vou deixar o 100 mega correndo aqui. Vamos fazer uma pausa para se alguém ver esse vídeo depois não ter que ficar esperando tudo isso, né? Muito bem, interrompemos aqui um monte de coisa aqui para ninguém perder tempo demais, mas parou de mostrar, só sabíamos já tudo que ia ter para aparecer, né? Um monte de zero, né? Muito bem. Então, o que é o arquivo disco.img? É um disco virtual. Não é um monte de uns e zeros, que no caso aí só zeros, mas é Sim, um monte de uns e zeros, não é isso? Um disco virtual. sim. E eu posso criar partições num disco? Pode. E qual é o Pode. programa que a gente usa aqui para criar partições? É o Fdisk. FDisk. Ué, fdisk, disco.img. Qual é o programa para criar partições? Ele já criou um particionamento DOS, MBR-DOS, que esse é o padrão. Tá vendo? Mas nós não queremos. Sim. Nós queremos GPT. Então, olha só. Se eu olhar aqui com M, eu vou olhar no menu, aí eu vou ver que tem aqui um comando do menu que é G, ó, que cria uma tabela nova GPT vazia. Então, eu vou criar G. Pronto, criei um particionamento GPT. Mas com a letra P, que de print, né, de mostrar aqui, não tem nada aí, só tem
o particionamento, mas não tem nenhuma partição. Como é que a gente cria uma partição nova? Uma partição N, né? N de novo. Ah, não sei, aperto M e vou olhar o que tem ali, ó. Tem ali M, mostra o menu, blá, blá, blá. É que aqui não aparece porque o meu terminal está muito pequenininho, né? Mas N Sim, tá cortado. cria uma nova partição. Vamos criar. Qual é o número dela? O padrão é que seja 1. Vamos dar Enter e criar uma partição 1. Qual é o primeiro setor dessa partição? O padrão é que seja 2048. Vamos dar Enter. Qual é o segundo parâmetro dessa daí? Esse nosso disco tem 1 GB, não é? Não GB? Sim, sim, Eu sim. vou criar, essa partição começa no setor, o primeiro setor é o 2048, e eu vou falar para ela usar um setor aí qualquer que tenha até mais 100 MB, ok? Então vai ficar uma partição de 100 MB. Beleza? Beleza. Beleza. Dei o Enter. Agora olha só, P, ele mostra aí, tem uma partição. Olha como é que ele mostra, disco.img 1, ok? Uhum. E agora vou criar uma nova partição. O padrão é que seja 2. O padrão é que ela comece no último da anterior. A anterior não acabou no 206.847? Então a seguinte começa no 206.848. Vou dar Enter. E aqui, por padrão, é o último setor. Então eu vou dar Enter também. Então olha só. Tenho 2 partições. E agora eu vou gravar. Como é que eu gravo? Com o W. É W, não é isso. Acabou. Vamos olhar agora? XD, disco, IMG, pipe, less. Tudo zero? Opa! Já não é mais tudo zero. Por quê? Já tem coisa gravada. Porque nesses bytes estão a indicação da tabela de partições que a gente acaba de criar. Beleza? Beleza. Então, acabamos de criar um disco virtual. Nesse disco virtual, a gente já criou o particionamento GPT, já criamos 2 partições. Perfeito? Perfeito. Agora, eu vou fazer uma malandragem, ok? Para Ok. transformar cada uma dessas partições e também o disco virtual num dispositivo. Olha só, quando a gente roda LSBLK, a gente vê os dispositivos ali, ó. SDA1, SDA2 são as partições, os discos são o SDA, mas a gente sabe que isso aí veio lá do ls-l/dev/sd qualquer coisa, ó. O que a gente vai ver? O /dev SDA, o /dev SDA1, o /dev SDA2, SDB 1, 2, 3 e 4. Os dispositivos, tudo bem? Tudo bem. Eu vou usar uma maracutaia aqui, que é o LO setup -p /dev /loop, loop 0 e vou indicar o disco. Viu a malandragem? Sim. Agora vamos rodar de novo aqui, só que agora eu vou botar aqui loop qualquer coisa, tá? Repara, tem o loop 0, que já tinha, e tem o loop 0 P1, partição 1, loop 0 P2, partição 2. Tá vendo só? Uhum. Então, o que é o loop 0 P1? Melhor, o que é o loop 0? /dev /loop 0. É o equivalente a um /dev /sda, a um /dev /sdb. Mas é um dispositivo Só que chamado... do disco, né? Oi? Só que do disco, não é? Só que desse disco é essa imagem. Mas isso aí é um dispositivo virtual, entendeu? Chamado dispositivo de loopback. Então, quando for loop, é um dispositivo virtual. Isso, Entendi. um dispositivo de loopback. Mas tá vendo que tem o P1 e o P2? Uhum. Então, olha só, como é que eu crio um sistema de arquivo de uma partição? FDisk. Não, FDisk eu mudo o particionamento e crio partições.
Como é que eu formato a partição? Como é que eu crio o sistema de arquivos na partição? MK. É O nome da MKFS. partição. MKFS tem vários. Tem o MK. Por exemplo, E- VFAT. No sistema de arquivos FAT32. E na sequência eu dou o nome do dispositivo. Eu vou dar o nome desse dispositivo, que é a nossa primeira partição lá no disco virtual. Certo? Aham. Certo. Formatou. Agora eu vou formatar o outro. Ó. MKFS. Só que agora eu vou formatar em ext4. Tá? XT. E eu vou formatar a segunda partição, ou seja, eu vou usar o dispositivo de loopback loop0p2 para formatar aquela partição que está no disco virtual. Formatou. Ok? Ok. Agora olha que louco. Mount /dev /loop 0p1 no /mnt. Ó. Eu monto. Quer ver? df-h, olha lá. É o dispositivo loop 0p1 que está montado, tem 100 mega, e está lá. Não tem nada, né? Porque não gravamos nada lá. Ó. Mas agora olha que louco. Eu consigo, vamos pegar um arquivo qualquer aqui, nome, Natan, N4, aliás. Um arquivo aqui, ó. Instalação do driver. Erro, Steam. É o Nossa, clima. que, Olha nossa, só. que GTA Trilogy, Hollow Knight. Olha só. Cida Azevedo. Nossa, que horrível, velho. Né? Bom, Isso daí era da minha instalação antiga do. não, tudo bem, tem problema não. Tem problema não. Não tá tudo bem não, Nathan. Aí é problema que já. Mas vamos lá, investimento. Investimento. É um arquivo isso, não é? Uma planilha feita lá nesse formato XLSX aí, né? E eu vou copiar no /mnt, ó. Olha só. Então o que eu fiz? Gravei um arquivo numa partição que está montada em /mnt, mas esta partição é um dispositivo virtualizado num disco virtual, que é um arquivo na partição que eu estou usando para o meu sistema, sacou? Mas o comportamento é idêntico, nem poderia ser diferente, porque é um conjunto de uns e zeros. Certo? Uhum. Então, é isso que é um disco virtual. Olha, eu não fiz LSBLK. Olha só, igualzinho os outros, tá vendo? Sim. Então, eu tenho um dispositivo aí, não tenho? Um disco. Sim. Então, eu posso fazer o kit Creteu dentro dele. É isso que é foda, pra instalar o Debian aí. Eu posso fazer o que eu quiser com ele. Instalar um sistema operacional, né? Copiar um monte de arquivo. E você Preparar pra criou botar. você criou muito fácil. Você só falou, cria 1 GB de zero. Pois é. Tá aí o disco. Tá aí o disco. É 1 GB de zeros que eu posso usar esses zeros e uns pra o que eu quiser, né? Claro. É que nem um disco normal. Que nem um disco normal. A forma de acesso é evidente que é diferente. Mas isso não é problema nosso, é problema de cada um dos participantes lá dos módulos do kernel. Certo? A partir do momento que a gente criou esse dispositivo /dev /loop, a parte que nos interessa, o FDisk, etc., ele está acessando um dispositivo. Quem vai dar conta de saber se isso é para gravar no HD diretamente? Ou se é para gravar na abstração arquivo? E aí a outra parte que grava no disco, grava efetivamente isso no disco, não é problema nosso. Para nós é como se fosse um dispositivo. O comportamento é igual. Beleza? Aham. Beleza. Vou desmontar. Creteu, Fala. daqui a pouco eu vou ter que Beleza, estamos sair da terminando. aula. Estamos terminando. Ok, só pra terminando. ter certeza. Tranquilo. Então, olha só. É assim que a gente cria um disco virtual. A gente, depois que terminar isso, vamos tirar o dispositivo. Então, a gente faz LO setup -D para desconectar o /dev loop 0. Ok? Então, eu usei LO setup -P de parent, de
os pais para poder criar o loop 0 P1, loop 0 P2, P3, tantas quantas forem as partições, tá certo? Aham. E agora com o "-d" eu desconecto isso. Então se eu rodar aqui um LSBLK, ó, não aparece aquele dispositivo de loopback. Perfeito? Sim. Mas o disco virtual tá aí. Ok? Ok. Então, o que é dar boot num disco virtual? Eu preciso criar o disco virtual, copiar lá os arquivos do sistema operacional, mas preciso preparar, provavelmente, o meu bootloader para encontrar esse disco virtual, ok? E carregar dele o kernel que vai ter lá, montar e assim por diante. Esse é o desafio de dar boot num disco virtual. Ok? Ok. Se eu vier aqui no full screen, lá naquele site que vocês veem todo santo dia, acompanham e leem tudo, só estão um pouco sem memória, boot raw disk. Artigozinho, boot a partir de um disco virtual raw. Esse raw, R-A-W, quer dizer cru, desta forma que nós fizemos, um monte de uns e zeros. Certo? Tem mais de uma Certo. forma de fazer isso que eu explico aí no tutorial. Beleza? Beleza. Então, 2 desafios que agora eu dei para você. O vídeo anterior sobre o boot sem o Grub, né, usando a UFI para dar boot, e esse para sugestão para você fazer esse tutorial que está lá no salsa.debian.org/creteu/tutoriais, boot a partir de um disco virtual, boot raw disk. Beleza? Agora vocês têm Beleza. os respaldos das ideias, né, a conceituação, ferramentas para poder seguir o tutorial e ter dúvidas e a gente prosseguir. Beleza? Beleza. Tranquilo? Tranquilo. Então, desafio feito. Não vão embora, né? Não vão embora ainda, para eu dar uns recadinhos finais. Mas tem aí 2 vídeos, 2 desafios. Beleza? Beleza. Até a próxima! Valeu. Tchau.